Então, dando sequência, né, a gente mostrou essa equivalência entre a média temporal, né, e a média do ensemble, que justifica as simulações moleculares, né? Então, essencialmente, o que a gente vai estar fazendo é essas simulações nada mais é do que são ferramentas para a gente obter essas médias, né? E poder, assim, visitar os pontos mais importantes no espaço de fase, né? Então, tipicamente, uma simulação de dinâmica molecular, ela vai ter as seguintes informações, né? Então, a gente vai ter informação sobre qual passo estamos no tempo, né? Qual é a energia total do sistema, a energia potencial, virial, por exemplo, a temperatura, o volume, densidade, pressão e assim por diante. Então, note que para cada valor de tempo, cada instante, né, diferentes passos, a gente podem ter diferentes valores, né, para aquelas quantidades físicas que eu estou interessado, a energia total, potencial, virial e temperatura, por exemplo, né? Então, na dinâmica, né, molecular, ou na simulação molecular, não interessa para a gente o estado instantâneo do sistema, mas sim a média, tá? Então, quando eu for representar e falar qual que é a temperatura desse sistema, né, eu não tenho como dizer que vai ser a temperatura daquele instante que eu fiz, que eu observei, qual seria aquela temperatura. Mas sim, ela só faz sentido se eu fizer uma média temporal daqueles valores. Então, é dessa forma que a gente está passeando no espaço de fase, ou seja, cada ponto aqui é um ponto distinto, né? Tanto no tempo como pode ter um estado microscópico diferente, né? Mas o que faz sentido físico vai ser uma média, né, dessa propriedade, a média temporal dessa propriedade, que é exatamente essa média temporal que é a média no ensemble, né? Então, portanto, representando a condição de equilíbrio da qual eu estou interessado em estar investigando, né? E a mesma coisa vale para as demais propriedades, né? Então, essencialmente, a gente vai conseguir obter quem é a propriedade física a partir da média, né, temporal daquela propriedade, né, onde a gente tem um valor dela, mais ou menos um erro, né, que estaria representando a nossa dispersão, né, em termos do meu sistema. Então, note que a gente vai poder observar flutuações, né, mas a média, né, é o que importa, tá? Então, a pergunta é, como é que seria, né, quais são tanto os observáveis como as propriedades físicas que a gente teria que estar investigando e, ao mesmo tempo, monitorando, né, para saber se a gente está naquela condição de equilíbrio ou não, né? Então, como é que eu sei que eu estou na condição de equilíbrio, né? Então, eu vou comentar aqui rapidamente com vocês sobre alguns desses aspectos, né? Então, qual que é a informação base? De novo, a simulação molecular ela vai representar uma maneira, né, da gente passear dentro desse espaço de fases, né, onde o que faz sentido é tomar uma média temporal, né, desses vários estados microscópicos, né, e a partir dessa média temporal a gente consegue obter o que seria uma média no ensemble, né? Então, portanto, comparar com valores macroscópicos, né? Então, quando eu for fazer uma comparação da temperatura, eu não vou olhar o valor instantâneo daquela temperatura na minha simulação, mas sim a média temporal dela, né? Isso que faz sentido físico, né? É isso que faz sentido em termos de comparação entre essas diferentes propriedades, né? Bom, então, dado isso, o que a gente tem em termos de opções, né, quanto aos métodos de simulações moleculares, não? Aqui eu não vou me restringir, apesar no curso a gente falar essencialmente da dinâmica molecular, você tem vários tipos de possibilidades, né? E depende em qual condição, qual maneira, né, você vai estar implementando esses métodos. Ele pode ser de uma forma determinística ou estocástica, né? Então, a gente tem a dinâmica molecular, a dinâmica Langevin, a dinâmica browniana, né, o Monte Carlo, via Metrópolis, ou Monte Carlo por importância, né? Então, note que a gente tem uma variedade de possibilidades, né, que permitiriam fazermos essa abordagem quanto aos diferentes tipos de diferentes maneiras da gente percorrer esse espaço de fase, né? Então, aqui a gente vai focar essencialmente na dinâmica molecular,
Mas antes disso, eu vou fazer um contraponto entre um método completamente determinístico, que é a dinâmica molecular, e um método que é completamente estocástico, né, que seria o método de Monte Carlo, né, usando o algoritmo de Metrópolis. Tá? Então, a dinâmica molecular nada mais é do que a gente está resolvendo as equações de movimento, né, de todas as partículas, para uma determinada temperatura, pressão, alguma condição termodinâmica que você quiser impor, né? E a solução da solução dessas equações de movimento nada mais é do que a solução da equação de Newton. Tá? Então, o que a gente vai estar fazendo é resolvendo as equações de Newton no tempo, né, para cada uma das partículas do sistema. Então, a equação de Newton, para quem não se lembra, é F igual a ma, né, aqui de uma forma muito mais explícita, né? A gente está falando da massa da partícula vezes a aceleração que aquela partícula está sofrendo em função do tempo, né? E o gradiente da energia potencial dada uma configuração de posições que a gente teria daqueles átomos e moléculas, né? Então, menos o gradiente, né? Então, dessa forma, a gente consegue, né, se eu for integrar essas equações no tempo, eu consigo obter quem são as energias, né, e quem são as forças, né? E a partir dessas informações, a gente consegue obter quem seria a aceleração, e se eu conheço a aceleração, eu conheço a velocidade, e se eu conheço a velocidade, eu conheço a posição futura, né? Então, com isso, a gente consegue estar criando, né, melhor, descrevendo, né, como seria a dinâmica desse sistema em função do tempo, né? Bom, então, na dinâmica molecular, essencialmente, a gente vai colocar o nosso sistema, né, dentro de uma caixa, ou melhor, fechada em uma determinada condição, né, que ela pode estar sob condições periódicas de contorno ou não, a gente vai discutir daqui a pouco. E cada átomo, né, ou partícula do meu sistema, ele vai ter uma certa velocidade e uma certa posição, né? A dinâmica ela vai ser regida pela interação desse átomo com todos os demais do sistema, né, que vai ser dada por essa expressão aqui. Então, se eu conheço quem é a energia potencial, né, a energia de interação entre esse meu átomo com todos os demais, eu consigo obter quem seriam as forças e, consequentemente, né, tá obtendo informações sobre a dinâmica, né? Então, o que a gente precisa fornecer vai ser as posições iniciais e velocidades iniciais do meu sistema, quais são as condições que esse sistema está imposto, né, seja do ponto de vista da caixa computacional, como das condições termodinâmicas, né, temperatura, pressão, composição, né, do meu sistema, bem como a informação sobre como é que as forças de interação entre esses átomos e moléculas. Então, essas são as informações que a gente vai precisar fornecer. Eu vou, para cada uma delas, né, tá trazendo aí uma discussão em cima dessa metodologia, né? Bom, se eu conheço agora, né, as posições e velocidades, né, em função do tempo, lembra de novo da hipótese ergódica, né? Então, o que eu vou fazer é obter as propriedades, né, a partir de uma amostragem do meu sistema em uma determinada condições, que vai ser imposta pelo ensemble que eu for escolher. Se eu estou escolhendo a pressão constante, temperatura constante, ou volume constante, temperatura constante, ou volume constante, energia constante, e assim por diante, né? Então, a minha média, meu observável físico, que é a média do ensemble, vai ser igual à média temporal, que vai ser definida por essa expressão aqui, né? Que é a hipótese ergódica, né? Então, eu estou chamando de equilíbrio, né? Nesse caso, para a dinâmica molecular, de equilíbrio, vai ser exatamente essa relação que a gente vai estar utilizando. Então, dessa maneira, essa função de distribuição que vai reger, né, como esses átomos e moléculas estão interagindo sobre aquelas condições, né, que permite que a gente possa agora monitorar, né, alguma determinada propriedade física, né? Então, aqui, essencialmente, ela está me dizendo que eu vou estar varrendo para uma determinada condição hamiltoniana, a energia cinética mais a energia potencial, né? E a função de partição, que descreve completamente, né, todas as condições, ou melhor, todos os estados possíveis do meu sistema, ele vai ser dada
por essa integral, né? E o ponto aqui é a gente não é capaz de obter diretamente essa informação, né? Mas graças, né, a essa hipótese ergódica, a gente vai mostrar que se eu fizer uma média temporal da minha propriedade física, isso é equivalente a estar fazendo essa média no ensemble. Então, eu não preciso conhecer todas as condições, todos os estados microscópicos do meu sistema para obter essa informação, né? Mas, essencialmente, eu só preciso fazer essa média temporal, né? Então, essa aqui é a grande sacada aí do método da dinâmica molecular, né? De você poder ser capaz de, fazendo a média temporal dessas propriedades físicas, né, a gente conseguir caracterizar esse sistema do ponto de vista macroscópico. Bom, então, no caso, só retomando aqui, né, a definição da dinâmica molecular, a gente vai estar entendendo como sendo uma técnica que permite que a gente consiga prever no tempo a evolução temporal, né, ou melhor, está prevendo a evolução temporal do sistema de partículas que são partículas interagentes, né, ou seja, átomos e moléculas particulados, não só usualmente está restrito, né, a apenas átomos e moléculas, mas qualquer conjunto de partículas, desde que você conheça quem são a energia de interação entre esses sistemas, né? Bom, então o que é que a gente precisa fazer quando a gente estiver tratando da dinâmica molecular, né? Então, a gente primeiro tem que definir quem é o sistema, né? O sistema que a gente está interessado em estar descrevendo. E, nesse caso, o primeiro passo é descrever as condições iniciais, né? As posições iniciais e velocidades, né, de todas as partículas do sistema. E a segunda informação é como as partículas vão estar interagindo entre si, né? Então, essa primeira aqui, vocês vão ver que é relativamente fácil da gente estar atribuindo, né? Enquanto que na segunda é onde mora, né, o grande desafio, na verdade, né? Então, aqui, porque se eu consigo, né, sucesso da dinâmica molecular, ela vai estar essencialmente no uso, né, de um potencial interatômico que consegue capturar, né, aquelas forças de interação entre as partículas, né? Então, esse é o nosso grande desafio, né? É poder escolher de forma apropriada e, obviamente, aqui tem quanto mais próxima da realidade, né, mais custoso vai ser essa descrição, que a gente poderia fazer uma descrição a nível de mecânica quântica, né? Só que isso tornaria o processo muito caro do ponto de vista computacional. Então, aqui a ideia, essencialmente, está descrevendo, né, o nosso potencial, o segredo todo da dinâmica molecular, né, vai estar na descrição, na escolha apropriada desse potencial interatômico, né? Bom, então, um código base da dinâmica molecular, né, essencialmente, ele segue esse fluxograma, né, que é a gente definir as posições iniciais, velocidades iniciais do meu sistema. Então, a função das posições para o meu tempo zero, né, T0, minha origem temporal, né? Se eu conheço as posições e velocidades, né, eu agora consigo obter quem seria a energia interna, né, que ela depende essencialmente das posições atômicas, né? Então, se eu conheço a energia interna, se eu calcular o gradiente dessa energia interna, eu tenho as forças. Então, no primeiro passo, eu defino as posições e velocidade, né? No segundo passo, uma vez que eu conheço essas posições, eu consigo obter quem seria a energia do sistema, né? E, consequentemente, também consigo obter quem seria a força, né? Que é a derivada dessa energia em função da posição, né? Se eu conheço a força agora, né, então significa que eu conheço a aceleração, né? F é igual a ma, portanto, a aceleração é conhecida. E agora eu vou integrar, né? Então, faço a integração da aceleração, conheço a velocidade, faço a integral da velocidade, conheço a posição futura, né? Então, com isso, eu consigo obter uma relação entre quem vai ser a posição, essa posição inicial, né, para a posição no próximo passo, né, e a velocidade no tempo tn, o próximo passo, né? E com isso eu vou fazendo um incremento temporal, né?
Para cada ponto, para cada instante de tempo, eu calculo as propriedades, ou a cada instante, ou a cada N passos que você assim desejar, a gente calcula a nossa propriedade física de interesse, temperatura, pressão, a tensão interfacial, seja lá a propriedade que você está interessado em calcular. Isso é feito, então, num ciclo, onde esse ciclo ele ocorre a partir, você define quantos passos de tempo você quer rodar a sua simulação, né? Então, se eu escolhi 1000 passos, ele vai fazer esse processo aqui 1000 vezes. Se eu escolhi 1 milhão de passos, né, ele vai fazer 1 milhão de vezes, né? Então, a pergunta agora é quais são os ingredientes que a gente precisa discutir. Então, cada uma dessas caixinhas aqui, né, eu vou estar conversando com vocês assim ao longo tanto dessa aula quanto na próxima, né? Como é que a gente define essas posições iniciais, como é que a gente calcula as forças, né? Como é que a gente faz essa evolução temporal, né? Ou seja, a propagação no tempo das posições, velocidades, como é que a gente calcula as propriedades físicas, né? E detalhes sobre a escolha desse incremento de tempo, né? Ele não pode ser 1 segundo, né? Ele tem que estar correlacionado, ou 1 hora, ele vai ter que estar correlacionado com um sistema físico que a gente está interessado, né? Então, tem maneiras de como fazer esse processo, e dessa forma, né, estratégias de como estar obtendo as propriedades físicas a partir do uso da dinâmica molecular. Então, novamente, né, que é o processo base de qualquer código em dinâmica molecular, né? Então, vou precisar ter algumas rotinas para poder descrever as posições iniciais, as forças e a evolução temporal, né, desses sistemas, né? E, finalmente, quais propriedades físicas que a gente pode obter ao longo desse processo. Legal? Isso é feito, né, N vezes, onde N é o número de passos que a gente vai escolher. Bom, então, se eu fosse fazer... isso aqui é um pseudocódigo, né, de uma linguagem que está mais próxima aí do Fortran, né? E, essencialmente, esse fluxograma ele pode ser traduzido nesse pseudocódigo dessa forma. Eu vou ter uma rotina que vai chamar a parte de inicialização, ela vai acontecer uma única vez. Depois eu vou ter uma rotina aqui, uma vez que eu conheço as posições e velocidades, eu consigo obter a força, né? E se eu tenho as forças, eu vou ter as acelerações e as posições, as velocidades, né? E posições futuras. E eu vou usar usando esse integrador, né? Ou seja, essa rotina que ela vai fazer a propagação do tempo das posições e velocidades, e incremento, né, do tempo, um valor de ΔT, esse passo de tempo que a gente vai escolher, e, finalmente, uma outra rotina para fazer essa amostragem das propriedades físicas, né? Isso é feito N vezes, onde N é o número de tempo que eu escolhi, tá? Que a gente vai escolher para poder fazer esse ciclo, tá? Então, essencialmente, a tradução desse fluxograma, só que agora num pseudocódigo, né? Então, eu preciso definir cada uma dessas rotinas aqui na discussão, e vai ser exatamente isso que a gente vai fazer nos próximos momentos, né? Então, para cada uma dessas rotinas, a gente vai comentar quais seriam as estratégias e o que é que pode ser feito, né, em cada uma delas, de tal modo que a gente consiga saber como é que é a evolução das posições e velocidades desse sistema no tempo e, consequentemente, obter as propriedades físicas de interesse, porque, ao final, eu vou estar fazendo uma média temporal dessas propriedades físicas que está correlacionada com a propriedade macroscópica, vista essa equivalência entre a média temporal é igual à média não-são, tá? Então, essa aqui vai ser a estratégia da nossa discussão hoje. Bom, então, dado isso, né, a gente vai estar construindo juntos esse código, que essencialmente vai ser composto por essas essas 4 rotinas e algumas variáveis de imediato que a gente precisa estar trazendo, né? Então, a primeira rotina vai ser uma rotina para inicializar o sistema, ou seja, quais as condições que a gente está interessado, como é que eu atribuo as posições
e as velocidades. A segunda rotina que está ligada a como é que eu calculo as forças, né? A terceira, como é que eu vou estar integrando ou resolvendo numericamente as equações de movimento, né? E, finalmente, como é que eu vou estar analisando e acumulando as informações físicas a partir da trajetória, né, que está sendo gerada ao longo do processo. E, de cara, eu preciso definir, bom, qual que é o tempo, né? Qual o instante de tempo que eu estou tratando e qual que é o passo de tempo que eu vou estar usando para resolver essas equações de movimento, né? Então, aqui já vem uma informação que a gente não vai estar resolvendo essa equação de movimento de uma forma contínua, mas de uma forma discreta, né? Onde cada intervalo de tempo aqui ele tem um valor de ΔT, né? E o tempo máximo que a gente gostaria de estar fazendo, né, essa amostragem. Então, a gente vai mostrar estratégias para estar demonstrando onde, de fato, né, a gente teria essa condição de equilíbrio, estaria sendo satisfeito, né? E também, a partir dessas informações, né, a gente está validando as propriedades físicas obtidas pela dinâmica molecular comparado com a parte experimental, né? Você pode medir usando outras técnicas, né? Bom, então, antes de passar para essas subrotinas diretamente, né, o que aqui está por trás de um código, a gente desconstruir um código de dinâmica molecular, eu preciso justificar uma outra coisa, né, que são as limitações da dinâmica molecular, né? Então, note que no início da aula eu trouxe duas questões que a gente precisaria estar resolvendo. A primeira é como e por quê, né? A partir de uma simulação de sistemas que são sistemas microscópicos, ou seja, está fazendo a descrição de átomos e moléculas, a gente consegue fazer uma ligação com propriedades macroscópicas. Isso foi mostrado a partir de estatística, né, pela equivalência da média temporal igual à média do ensemble, o que nos permitia obter, né, a partir das simulações moleculares, uma média temporal das propriedades físicas e, portanto, eu fazer essa conexão direta. A segunda ponto, né, ela vai estar ligado ao fato de eu mostrar para vocês que quando eu estou falando de dinâmica molecular, né, eu estou falando essencialmente de estar resolvendo as equações de Newton, né, foi essa definição que a gente trouxe, né? Só que a gente sabe que átomos e moléculas, né, a melhor descrição, a melhor teoria que a gente tem no momento para fazer essa descrição é a partir de mecânica quântica. Então, por que eu estou falando de equações de Newton, sendo que a gente sabe, né, que, a priori, a mecânica quântica seria a melhor forma da gente estar fazendo essa descrição, né? Então, aí vem o segundo ponto importante aqui da aula, que é justificar por que a gente pode usar as equações de Newton, né, para fazer essa descrição a nível molecular, e isso ainda corresponder, né, ao que é esperado, né, das propriedades físicas, né, dos sistemas, dos nossos sistemas de interesse, né? Bom, então, nossa discussão aqui vai ser o seguinte: a gente tem uma limitação da técnica de dinâmica molecular clássica, né? Porque a primeira limitação ela está ligada, né, à forma como a gente descreve esse potencial interatômico, tá? Então, note que se eu estiver falando, né, de equações de Newton, significa que os elétrons não estão explicitamente presentes. Então, quando eu for descrever a minha superfície de energia potencial, né, eu não estou colocando explicitamente os elétrons, né, no jogo, né, como é o caso da mecânica quântica, né? Então, o que a gente vai fazer é que essa energia potencial, superfície de energia potencial, ela vai ser, a gente não vai calcular ela explicitamente, né, a partir de mecânica quântica, mas a gente vai usar uma aproximação que é aproximar a superfície de energia potencial para uma função analítica, né, que vai ser dada pela energia potencial em função das coordenadas atômicas e moleculares. Ou seja, estou mostrando como fazer essa amostragem, né, a partir dessa expressão, né?
E uma vez que eu conheço essa energia potencial, essa superfície de energia potencial, né, eu consigo obter as forças, que nada mais é do que o gradiente dessa superfície de energia potencial. Né? Então, explicitamente, né, a gente pode tanto descrever a partir de relações matemáticas ou obter numericamente, né, essas derivadas, não, esse gradiente, né, uma vez que eu conheça essa superfície de energia potencial. Tá? Então, essa primeira limitação, né, aqui você pode fazer uma dinâmica molecular de primeiros princípios também, significa que agora a minha superfície de energia potencial ela vai ser calculada explicitamente a partir da informação que vem das interações dos elétrons sobre os núcleos, né? Mas o custo computacional desses sistemas é relativamente alto, né? Mas ainda assim é possível ser feito. Mas do que a gente vai utilizar no curso, né, significa que a gente vai fazer a interação, essa descrição entre átomos e moléculas, ela vai ser feita a partir de uma descrição clássica, né? Ou seja, você não está explicitamente colocando os elétrons na maneira como você obtém as forças e as energias. Tudo bem? Bom, então, dado esse primeiro ponto, tem um segundo ponto que é o seguinte, né? Eu havia comentado que na dinâmica molecular, a gente essencialmente vai estar resolvendo as equações de Newton numericamente, né? Mas eu sei da mecânica quântica, né, que na descrição do ponto de vista quântica, o que eu precisaria fazer seria obter, resolver a equação de Schrödinger, não a equação de Newton. Né? Bom, então a pergunta é, numa dinâmica molecular clássica, que é o que a gente vai fazer, né, quando que eu posso usar, quão boa é essa aproximação que eu posso estar, ao invés de estar resolvendo a equação de Schrödinger, eu vou estar resolvendo a equação de Newton. Né? Então, para a gente entender esse processo, né, ou melhor, essa condição, né, a gente precisa averiguar quando que os efeitos quânticos são importantes. Né? Então, uma maneira de você fazer isso, né, aqui é a partir do chamado comprimento de onda de de Broglie, né, que esses efeitos quânticos vão ser importantes quando esse comprimento de onda ele for muito maior do que a distância entre as partículas. Né? Então, o que é esse comprimento de onda de de Broglie? Eles, essencialmente, são constantes, né? Então, π, h cortado, que é a constante de Planck, kb, que é a constante de Boltzmann, né? Massa e temperatura. Então, o que importa para a gente é em qual condição que a gente vai estar trabalhando. Então, se eu estiver falando de átomos com massas muito leves, né? Ou temperaturas muito baixas, é quando esse comprimento de onda de Broglie ele acaba sendo relevante, ou seja, os efeitos quânticos vão ser importantes. Né? De uma forma bem mais geral, bem simplista, na verdade. Né? Então, dessa forma, temos uma maneira de averiguar, né, quão boa vai ser essa aproximação. Né? E aí eu vou dar uns números aqui para vocês tentarem se convencer, né, que a gente pode usar, sim, a equação de Newton para resolver problemas ligados à dinâmica molecular clássica, né? E a gente não precisaria usar a equação de Schrödinger, né, no caso da descrição dos núcleos, né, para um conjunto de condições que vai estar próximos ao que a gente vai estar querendo estudar aqui. Né? Bom, então, isso aqui eu extraí de um livro, né, que ele, de fato, ele acaba resumindo, né, quem seria, para uma determinada condição, por exemplo, condição temperatura ambiente, né, 300 Kelvin, né, a gente comparar o que seria o comprimento de onda de de Broglie, né, para um átomo de hidrogênio, um átomo de silício, argônio ou de ouro. Né? Então, se esse comprimento de onda de de Broglie, né, ele for significativamente maior que a distância interatômica, significa que os efeitos quânticos são relevantes. Né? Então, vamos pegar o primeiro caso aqui do hidrogênio. Então, tipicamente, né, a distância entre átomos e moléculas no sólido, né, ou mesmo em fluidos, ele vai ser da ordem de 1 a 3 angstrom. Né? Então, note que
Se eu estiver tratando de sistemas essencialmente do átomo de hidrogênio, né, o comprimento de onda de de Broglie, então, ele é equivalente, né, à distância típica do meu sistema. Então, se eu for tratar sistemas que seriam sólidos de hidrogênio ou sistemas essencialmente só hidrogênio, né, esse comprimento ele seria comparável com a distância interatômica, portanto, eu precisaria, né, descrever a minha dinâmica não dos núcleos, né, não a dinâmica eletrônica, mas a dinâmica dos núcleos como a partir da equação de Schrödinger, ou até mais, né, a gente precisar usar algumas outras ferramentas, como a chamada Path Integral, né, integrais de caminho, para a gente poder obter quem seria, né, a dinâmica, né, de átomos de hidrogênio no sistema. Né? Se a gente for para o silício, onde essa distância agora já é da ordem de 0,2 angstrom, né, você vê que ele é muito menor do que a distância típica entre átomos de silício. Então, portanto, já para alguns casos, né, a gente não precisa nem mais se preocupar com os efeitos quânticos sobre os núcleos, né, ou melhor, os efeitos quânticos da dinâmica dos núcleos, eles são quase que irrelevantes. Então, a equação de Newton, né, se eu fazer uma descrição correta da interação dos elétrons sobre esses núcleos, isso está bem descrito. Então, nesse caso, né, se você for para átomos ainda mais pesados, né, esse comprimento de Broglie ainda é menor e, portanto, esse efeito ainda é menos relevante. Né? Bom, um outro caso que pode acontecer, né, é quando a gente estiver tratando de átomos leves, como o hélio ou o hidrogênio, né, mas temperaturas muito baixas. Então, aqui é também um caso, né, onde a gente poderia, né, teria que fazer a descrição, né, a nível quântico da dinâmica desses núcleos. Né? Isso é particularmente conhecido, né, no caso do hélio e também do hidrogênio, né, onde efeitos de muitos corpos, né, eles acabam sendo essenciais para a gente observar vários fenômenos que estão acontecendo naquela região, mas a gente está falando de temperaturas muito baixas e átomos muito leves. Então, para grande parte dos problemas que a gente vai estar interessado aqui, né, dos sistemas de nosso interesse, a gente pode, sim, substituir a equação de Schrödinger pela equação de Newton para descrever a equação de movimento dos núcleos, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado de como está fazendo mostrar, né, essa interação entre átomos e moléculas de uma forma adequada. Então, essas são as duas limitações, né, que a gente teria tá trazendo aqui para mostrar para vocês. Né? A primeira está relacionada com a própria... Muitos dos potenciais que a gente vai estar utilizando, a gente não tem os elétrons explicitamente no sistema, né? E a segunda é que a gente vai estar utilizando a equação de Newton para descrever a equação de movimento, né, desses átomos e moléculas, sabendo, né, que já temos, né, outras possibilidades em termos de como fazer a descrição disso de uma forma mais acurada. Mas, né, esses efeitos quânticos que são esperados, né, eles irão ocorrer para condições onde você está sobre temperaturas muito baixas ou massas relativamente leves, né, onde esses efeitos quânticos se tornam relevantes. E aqui é uma maneira da gente verificar, né, com um parâmetro que a gente possa estar usando para fazer essa descrição. Tá legal? Bom, eu deixo aqui alguns minutos, se alguém quiser ter alguma pergunta até esse momento, antes da gente iniciar quanto à questão das energias e das forças. Dúvidas, perguntas? Bom, então, não havendo, vamos começar agora com a primeira conjunto de subrrotinas, né, que a gente vai precisar para o nosso código de dinâmica molecular. E
aqui eu vou começar calculando as energias, e a partir das energias a gente obter as forças, essencialmente pelo gradiente, né, menos o gradiente das energias em função das posições atômicas. Bom, então, a história de como você está fazendo, na verdade, essa descrição, né, das interações interatômicas, ela remonta desde o início da proposição dos átomos, né? Note que o conceito de átomo, né, ele por muito tempo, mesmo na comunidade científica, ela não foi aceita, né? Só nas evidências experimentais que ocorreram no final do século XIX, né, começo do século XX, é que mostra provas, né, da existência de átomos, né? E essa possibilidade da gente poder estar descrevendo, né, essas interações interatômicas, né, de tal modo que a gente agora possa constituir, né, a dinâmica, ou reproduzir a dinâmica desses átomos e moléculas, né? Então, no conceito já ainda, isso aqui, século XVI, né, se havia uma proposição que, quando começava a ter algumas possibilidades em termos da descrição corpuscular, né, da matéria, né, se pensava que talvez esses átomos, na verdade, fossem esferas, que elas teriam, né, buracos, né, e você teria partículas ainda menores, né, que poderiam estar permeando, né, essas partículas maiores, né. Com a introdução, né, e a determinação da carga, né, isso já com Coulomb, né, e outras experimentações que permitiram que a gente pudesse ter acesso à carga eletrônica, né, e à carga dos sistemas, né, há algumas proposições baseadas nessa interação eletrostática, né, de cargas, e aqui eu trago uma imagem do que seria uma visão mais moderna, né, em termos de como é que os elétrons, né, por exemplo, eles estariam interagindo com os meus núcleos, né? Então, o que você vê aqui nada mais é do que átomos de silício, né, que são centrados nesses pontos, tá? E o que a gente está olhando é um perfil, né, um corte, né, da densidade eletrônica nesse sistema. Então, note que a maior densidade eletrônica entre dois átomos de silício, né, ele está exatamente entre os dois átomos, né, ou seja, ele dá esse indicativo que esses elétrons estão sendo compartilhados, né, por esses dois átomos, esses dois sítios, o que traz aquela ideia, né, que seria da ligação covalente. Então, o que a gente nada mais do que vê aqui é a densidade de probabilidade da gente obter, né, os elétrons nos átomos de silício, na estrutura do diamante, né? E a gente observa aqui, então, que você teria a maior probabilidade de encontrar esses elétrons entre esses átomos, né? Portanto, é uma ligação bastante direcional, né, onde a maior probabilidade vai estar localizada, né, no meio dessa, agora chamada ligação, né? Então, essa evolução, né, de você sair de uma discussão quase que mecânica para uma discussão eletrostática, uma discussão mais apurada em termos do ponto de vista de mecânica quântica, né, é um pouco do que a gente vai estar discutindo aqui agora, que nós gostaríamos de estar traduzindo, né, ou de alguma forma encontrasse uma forma de obter as forças e energias, uma vez que eu conheça as posições de cada um dos átomos. Então, como é que isso é dado e como é que isso é implementado, né, num código de dinâmica molecular, né? Bom, então, para isso, tem duas maneiras da gente fazer essa modelagem atomística, né, como é dita, né? Então, o que a gente vai querer fazer é uma modelagem dos materiais, só que a nível atômico, né? Então, portanto, eu preciso descrever explicitamente como é que os átomos interagem entre si, né? Lembrando que essa interação agora vai ser definida por uma energia, e essa energia ela pode ser calculada de duas formas, né? A primeira seria pela mecânica quântica, né? Como eu havia mostrado anteriormente, a gente consegue obter quem seria essas energias, né? Observado. Então, eu consigo calcular a energia em função da estrutura, ou seja, dado um conjunto de átomos no meu sistema, né, as posições, uma vez conhecidas as posições atômicas, eu consigo obter quem é a energia desse sistema, resolvendo a equação de Schrödinger para aquele sistema, né? Bom,
Isso é uma forma. Uma outra forma é a gente usar potenciais efetivos, né? Como havia comentado anteriormente, que é aquela primeira aproximação que a gente traz, né, na dinâmica molecular, que essencialmente são funções analíticas dessa energia em função da geometria, ou seja, eu consigo obter quem que é a função, a energia, né, em função da posição atômica ou as distâncias entre átomos e moléculas, né? Então, para isso, a gente vai primeiro fazer um cálculo de mecânica quântica, né? E aí poder, agora, a partir de equações matemáticas simples, né, funções simples, tentar ser capaz de reproduzir o que a gente observa na mecânica quântica. Então, com isso, ele tem uma ferramenta computacional que ela é muito mais barata do ponto de vista do custo computacional, né? Ela vai ter suas limitações, obviamente, né? Mas a gente consegue obter quem seriam essas energias em função da distância, né, para diferentes sistemas, uma vez que eu conheça, né, ou resolva o meu problema quântico, ou eu tenha informações experimentais que possam ser reprodutíveis. Tá? Então, tem uma variedade de possibilidades aqui dentro, né? A gente chama, os potenciais são tipo dos físicos, como Lennard-Jones, Force, Bethe Atomo, né? Para o pessoal da área de materiais, que aí já envolve potenciais onde você tem uma descrição de muitos corpos, você tem uma descrição que remete nessas ligações que podem ser... você pode ter, no caso de sistemas metálicos, né, pode ter os elétrons delocalizados, ou você pode ter elétrons localizados, como é o caso de ligações covalentes, né? Então ela remete a algumas ligações direcionais, e os campos de força, né, que são mais comuns pelo pessoal da química, né, e agora sistemas biológicos, né? E obviamente potenciais que possam descrever reações químicas, né? A gente já tem disponível na literatura possibilidades nessa linha, né? Então, o problema nosso aqui é como obter essas energias, e a gente vai ter duas formas de fazer. Uma primeira resolvendo o problema de mecânica quântica, e a segunda, né, que é o que a gente vai estar utilizando aqui na maior parte do tempo, seria obtendo, né, esses potenciais efetivos que vão ser usados para a dinâmica molecular, né? Bom, de uma forma muito direta, né, o que vem a ser esses cálculos de mecânica quântica que eu estou falando, né? A gente também tem o termo ab initio, né, ou cálculos de primeiros princípios, né, que seria a tradução do ab initio, do latim, né? E, essencialmente, esses cálculos, eles são uma forma da gente estar resolvendo a equação de Schrödinger numericamente, né? Então, o mais usual, principalmente da parte do pessoal de materiais e na física, né, não tanto assim na química, mesmo porque o pessoal da química hoje em dia tem adotado bastante, né? É a chamada teoria do funcional da densidade, né? Então, não cabe aqui no curso, né, um escopo quanto a isso, depois eu posso passar o material para quem estiver interessado, né? A gente tem vários códigos disponíveis aí que podem ser utilizados para resolver essa equação de Schrödinger de uma forma numérica, mas a ideia do cálculo dos primeiros princípios, né, e a grande motivação para eles é o fato da gente não estar utilizando nenhuma informação experimental a priori dentro do nosso cálculo. Ou seja, ele é essencialmente, né, uma vez que eu resolver o meu problema do ponto de vista quântico, ou seja, resolver como é que é o comportamento eletrônico, né, e dos núcleos para uma dada condição, eu consigo, né, obter as energias, e a partir das energias, né, a gente consegue obter todas as demais propriedades físicas, né? Então, tipicamente, dada a composição do meu sistema, o que eu vou fazer é resolver a equação de Schrödinger. Então, você tem um Hamiltoniano, né, a minha função de onda, é uma equação de alto valor, alto vetor, né? Então, a solução da equação de Schrödinger, ela vai te dar as energias, que é o que a gente está procurando, né? E as funções de onda que a gente vai utilizar para, por exemplo, obter quem seria as forças, né? Então, se eu conheço a composição, eu consigo determinar as estruturas, em termos de energia, quais são as estruturas mais favoráveis, em qual condição termodinâmica ela seria favorável, né? E em função da energia total que eu obtenho, né? Esse E maiúsculo,
que eu obtenho a partir da solução da equação de Schrödinger, eu consigo obter as propriedades termodinâmicas, eu consigo saber quais são os parâmetros de rede daquela minha estrutura, né, as constantes elásticas, ou seja, as propriedades mecânicas do meu material, as propriedades eletrônicas, as cinéticas e assim por diante. O problema todo, obviamente, é que o custo computacional para a gente fazer essa simulação, ela é relativamente alta, né? E aí a gente precisa, principalmente quando a gente estiver olhando para propriedades dinâmicas, né, ser capaz de ter alternativas. Então, a grande vantagem do cálculo por primeiros princípios, de novo, é o fato da gente não usar nenhuma informação experimental a priori, né? E a gente poder comparar diretamente com os resultados experimentais. Então, você tem um poder de predição muito alto. O problema é que o custo computacional desses métodos podem ser proibitivos em alguns dos casos, né? Mas a gente vai fazer algo híbrido, né? Então, aqui vai um primeiro passo onde como está conciliando, né, a dinâmica, uma descrição clássica com a descrição quântica, né? Naquele espírito de multiscala, vai ser um pouco nessa linha que a gente vai estar fazendo, né? E aí, para isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos usar a seguinte estratégia, né? A gente vai procurar criar potenciais interatômicos que eles vão ser ajustados de tal modo a reproduzir o que a gente observa na mecânica quântica. Ou seja, eu vou usar dados que a gente vai obter a partir de mecânica quântica, né? E tentar emular modelos que, de alguma forma, capturem, né, o que a gente vê, esse cálculo de mecânica quântica, sem explicitamente fazer esse cálculo, né? Ou melhor, sem explicitamente fazer a todo momento esse cálculo, né? A gente vai fazer um certo conjunto de passos e poder obter esses potenciais, né? Então, as estratégias que normalmente são utilizadas é a seguinte, né? Primeiro, a gente vai assumir que a maneira como a gente descreve o problema do ponto de vista eletrônico, né? A teoria do funcional da densidade, ela é suficiente para isso, né? E o que a gente vai fazer é tentar obter um potencial efetivo, que é uma função matemática, né? E que ela vai ser usada para parametrizar aquela informação que veio de primeiros princípios. Então, nos primeiros princípios, né, aqui dentro da teoria do funcional da densidade, note que a gente não usa nenhuma informação experimental a priori. Então, é essencialmente se assumir que você acredita na mecânica quântica, né? Bom, então, a partir dessa estratégia, agora a gente vai procurar formas, né, matemáticas que recuperem essa informação vinda de primeiros princípios, só que computacionalmente é muito mais barato de estar sendo obtido. Então, para isso, a gente pode estar melhorando, né, a forma funcional, ou seja, qual a expressão analítica que a gente vai ter que estar usando para descrever essas interações entre átomos e moléculas, né? Então, nosso objetivo aqui vai ser criar um potencial efetivo, como essa curva aqui que eu mostrei para vocês, né? Só que com acurácia similar ao que você tem em primeiros princípios, né? Então, note que a ideia é que a gente possa ter algo que seja acurado, né? Tão acurado quanto deve ter, mas, né, computacionalmente bem menos caro que os cálculos de primeiros princípios, né? E a gente vem usando isso aqui para, no nosso grupo, é algo que a gente vem usando há bastante tempo, né, de poder fazer esse ajuste de encontrar potenciais interatômicos que possam descrever essas interações, né? Bom, então, tudo que a gente precisa aqui, né, é usar força igual a massa vezes a aceleração, se lembra a equação de Newton, né? Ou usar o chamado teorema de Helmholtz-Feynman, né, que esse teorema ele acaba nos fornecendo, né, isso foi a tese de doutorado do Feynman, né? Feynman, para quem não conhece, talvez foi um dos maiores físicos do século XX, né? E ele propôs uma estratégia, né, que combina a formulação desse teorema, né, que uma vez que você obtenha as energias totais, né, do meu sistema, né, a gente consegue obter as forças, né, daquele sistema, né? Então, é uma forma que eu vou deixar disponível
o artigo original do Feynman, né, que ele traz essa discussão. Então, seja a partir de uma descrição clássica, F igual a MA, ou seja, a partir de uma descrição quântica das forças, né, que estão atuando sobre os núcleos, a gente vai conseguir fazer a dinâmica molecular. Né? Essas são as informações que a gente precisa. E aí vou introduzir para vocês o potencial que talvez seja o mais usado, né, e talvez os mais simples possíveis que a gente possa imaginar, né, em dinâmica molecular, que é chamado potencial Lennard-Jones. Né? O Lennard-Jones foi um cientista físico inglês, né? E ele propôs esse problema, né? Eu vou contar daqui a pouquinho uma historinha, né, de como é que ele chega nesse potencial, mas vamos examinar aqui a cara do potencial. Né? Então, potencial que você tem a energia em função da distância. Então, você tem dois átomos e a gente vai estar obtendo a energia quando você vai separando esses átomos ou quando você vai juntando esses átomos. Né? Então, por isso que a gente está olhando a energia em função da distância do átomo 1 em relação ao átomo 2. Aqui, a gente está olhando para a distância. Né? Bom, então, quais informações a gente tem de cara nesse potencial? Né? Vamos olhar para os extremos do potencial, antes de eu falar da forma funcional dele. Então, no potencial Lennard-Jones, se os átomos estiverem muito afastados uns dos outros, essa energia ela vai para zero. Então, para distâncias muito longas, a energia é zero. Quando a gente vai trazendo esses átomos próximos, agora, um do outro, né, note o que vai acontecer. Né? Antes dessa energia zero, ela começa a ter um efeito de atração. Chega um ponto, né, onde você tem essa condição, que é a condição de equilíbrio, né, você tem a energia mínima naquele sistema, né, a situação de menor energia, e agora, se continuar ainda trazendo um átomo próximo do outro, você agora muda, né, a inclinação dessa curva e ela agora começa a aumentar. Então, você começa a ter um efeito repulsivo de interação entre esses sistemas. Né? Então, a gente tem uma região atrativa, uma região repulsiva, né, e uma região de equilíbrio, que é exatamente, né, quando as forças são zero. Né? Ou seja, a derivada desse ponto aqui é igual a zero. Né? Que é esse ponto aqui. Então, o Lennard-Jones ele propôs essa forma funcional. Eu já vou explicar de onde vem. Né? Você tem um termo atrativo, um termo repulsivo. Né? E ele tem a vantagem de você ter apenas dois parâmetros. Né? Você vai ter um parâmetro que está ligado a o epsilon, que ela vai estar mostrando quem que é a unidade de energia. Né? Então, o valor de epsilon é exatamente igual a esse fundo desse poço, desse potencial. Né? E o valor de sigma, que ele vai nos dar uma ideia da escala de comprimento. Né? Bom, quem é esse sigma nesse potencial? É quando o potencial ele cruza o zero. Então, dessa forma, a gente definiu esses dois parâmetros. Se eu conheço o sigma e eu conheço o epsilon, eu consigo definir, né, o meu potencial Lennard-Jones. É sempre que a gente pode utilizar? Não. A gente vai mostrar alguns casos onde talvez o potencial Lennard-Jones ele não satisfaça as condições dessas interações. Né? E aqui, a grande vantagem do potencial Lennard-Jones é o fato das as propriedades físicas elas podem ser escritas também em função desses parâmetros e constantes, né, físicas universais, como a constante de Boltzmann. Né? Aqui ela está definida, a pressão é definida pela constante epsilon, que define a escala de energia, é a constante sigma, que define a escala de comprimento, e assim por diante. Né? Então, eu tenho um único potencial Lennard-Jones, desde que eu consiga, para cada sistema, né, a gente vai ter um epsilon e sigma diferente. Tá? Então, essa é a ideia, o primeiro potencial que a gente vai estar
trabalhando, né, aqui, mas que ele captura muito dos problemas, né, que a gente observaria em física atômica molecular. Bom, se eu for agora implementar isso do ponto de vista numérico, né, então o que é que eu tenho que fazer? Lembra do meu fluxograma da dinâmica molecular, né? Eu tenho que calcular agora a força, uma vez que eu conheça as posições, né, para um determinado potencial interatômico, né? Nesse caso, se eu escolher o potencial interatômico de Lennard Jones, né, ele vai ter aquela forma que eu mostrei para vocês, né? Então, 4 epsilon vezes o primeiro termo, que é sigma sobre r, né? Sigma sobre a distância elevado a 12, né? E o segundo termo, né, que é um termo atrativo, né, que ele é o sigma sobre r sobre a distância elevado a sexta. Né? Bom, aí você pode estar se perguntando, de onde o Lennard Jones veio, né, com essa expressão, né, com essa forma funcional. Eu já vou estar trazendo aqui para vocês. Né? Então, vamos discutir primeiro numericamente, né? Qual a grande vantagem? Eu consigo agora, de novo, esse aqui é um pseudocódigo na linguagem Fortran, que eu peguei de um livro didático sobre dinâmica molecular. Essencialmente, eu tenho que fazer 2 loops, né? Um interno, porque eu tenho que olhar a interação de um átomo com todos os demais do meu sistema, né? Então, no primeiro loop, eu vou estar varrendo de 1 até n-1, e no segundo loop, né, eu vou estar varrendo desse átomo para todos os demais. Como essa força é uma força equivalente, ou seja, a força de A sobre B é igual à força de B sobre A. Né? Então, eu calculo a distância, né, a diferença entre as coordenadas, calculo a distância. Se essa distância ela for maior que um determinado cutoff, né, então eu agora vou calcular quem seria, né, aqueles termos sigma sobre 12, sigma sobre r, sobre a distância elevada a 12, sigma sobre r, sobre a distância elevada a sexta. Né? E aí, com isso, eu consigo obter quem é o termo repulsivo, quem é o termo atrativo, né? E, a partir dessa maneira, eu consigo obter quem seria o nosso potencial Lennard Jones, né, equivalente para esse sistema. Né? Facilmente, você vê que a gente consegue calcular a derivada, né, dessa função em relação à distância. Né? Então, eu consigo diretamente obter quem seria, né, as forças que estão atuando sobre o meu sistema. Né? Então, dessa maneira, a gente consegue, teríamos, né, como estar obtendo quem seria a energia e a força que está atuando sobre cada um daqueles sistemas. E aí, dessa maneira, a gente vai fazer um somatório, né, de todas essas contribuições, que permite que a gente consiga obter quem seria a energia total, né, desse meu potencial Lennard Jones. Né? Bom, aí vem um ponto importante que que eu trago aqui nesse slide. Né? O primeiro ponto é que esse potencial é uma aproximação. Né? Então, apesar desse termo atrativo, a gente poder justificar a partir de mecânica quântica, o termo repulsivo ele não tem uma justificativa teórica. Né? Então, como é que o Lennard Jones chegou a esse expoente 12? Né? Então, note que na época que o Lennard Jones propôs esse potencial, isso era no início dos anos 20 do século passado, né? Onde, essencialmente, algumas ideias mecânica quântica já estavam sendo desenvolvidas. Né? Se sabia, né, a partir de cálculos da dispersão de London, né, que você pode calcular isso explicitamente, né? A gente mostra que o termo atrativo ele é um termo que varia com 1 sobre r à sexta. Né? Então, isso aqui já era conhecido, né? Mesmo
né, logo no início da mecânica quântica. Também se sabia que o termo repulsivo, né, ele teria um decaimento exponencial. Tá? Então, a pergunta toda é a seguinte: na época do Leonard Jones, você não tinha computadores disponíveis, né? Então ele tinha que fazer essas contas todas à mão. Tá? E aí o que ele fez foi, bom, então como é que eu vou calcular a interação de, vamos supor, 5 átomos entre si, né? Ele teria que fazer a diferença, ele teria que fazer tudo isso à mão, né? Então ele teria que fazer a diferença entre o átomo 1 com todos os demais, em termos da distância, fazer o cálculo, né? E depois passar para o átomo 2, fazer o cálculo desse átomo 2 com todos os demais, e assim por diante. Então, é uma coisa exaustiva, né, do ponto de vista de obter, né, e fazer esses cálculos, já que a gente não tinha computadores na época. Né? Bom, então, a solução que ele teve foi a seguinte. Bom, o primeiro passo que eu preciso saber é a distância. Né? Então, seria essa diferença entre as coordenadas da partícula 1 com a partícula 2, por exemplo. Né? Então, se eu conheço a distância, eu posso calcular o quadrado dessa distância, né? Então, R é 2, que seria simplesmente a multiplicação, R vezes R. Né? Então, se eu conheço agora R é 2, né, e eu precisaria obter o R à sexta, eu vou fazer um outro produto, né? Seria o R2 vezes R2. Aí eu consigo obter o R à quarta. E eu vou fazer um outro produto, que seria o R à quarta vezes o R2, e dá o R à sexta. Então, ao invés de fazer a conta da exponencial, que seria algo que seria bastante demandante do ponto de vista computacional, né, hoje em dia já ainda é comparado, né, com a potência. Mas, na época, ainda mais, ele teria que fazer o cálculo da exponencial, né, ao invés de um produto. O que ele fez? Ele procurou um expoente que fosse similar em pequenas distâncias, né, você tivesse um comportamento similar a um exponencial, que é exatamente o R12. Né? Então, com uma única multiplicação, ele já teria também o termo repulsivo que ele precisava. Né? Então, foi dessa forma que nasceu Leonard Jones. Né? Primeiro termo, termo atrativo, é um termo que é conhecido, ele é rigorosamente, né, você consegue determinar a partir de mecânica quântica, enquanto o segundo termo, né, ele aparece em função de uma necessidade do Leonard Jones de ter que fazer o cálculo, né, sequencial aí dessas distâncias, desses expoentes, e ele, ao invés de fazer o expoente, né, elevado a essa distância, ele acabou optando, né, em fazer uma função que ele sabe que nessa região, né, de pequenas distâncias curtas, esse sistema ele vai se comportar como um exponencial, mas em grandes distâncias, né, ele vai morrer rapidamente. Né? Então, portanto, é bastante válida, né, essa aproximação que foi utilizada. Então, essa história do Leonard Jones, que eu coloquei aqui para vocês. Né? Então, a força repulsiva, a gente sabe que ela tem um decaimento exponencial, né? Mas o que o Leonard Jones propôs é que a expressão do potencial ele simplesmente poderia ser o produto, né, de R a sexta que ele tinha que calcular, porque era o potencial de longo alcance atrativo para esse sistema, né, e que ele foi derivado das interações de dispersão, que é conhecida por London. Né? Então, isso já foi uma proposta que já era conhecida na época, né, quando o Leonard Jones propôs esse funcional. Então, é dessa forma, né, que aparece o potencial de Leonard Jones, né, e que a gente usa ainda bastante, né, em termos das interações de dispersão entre átomos e moléculas. Né? Mas, obviamente, eu sempre volto a enfatizar esse ponto, que isso aqui, esse potencial, é uma aproximação. E a ideia é que a gente possa estar aproximando, né, uma informação que vem de mecânica quântica e obter, por exemplo, sigmas e épsilons, né, correspondentes, né, a essa informação quando a gente tem um átomo, a distância de um átomo em relação ao outro, né, e a gente consegue obter quem seria essa energia. Né? Então, essa aqui é a ideia, né, por trás do Leonard Jones. Tá legal? Então, acho que a gente vai
está trazendo alguns outros elementos a mais em termos da discussão dos potenciais, mas eu vou dar um intervalo agora, né? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade de estar trazendo novamente. Eu vou parar aqui a gravação.